Professor Elimar, depois de o senhor ter passado aqui uma semana em Belém, acompanhando essa COP30 de perto, gostaria que o senhor começasse esclarecendo para a gente aqui, neste material do nosso Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade, do qual o senhor é cofundador, em parceria com o Turismo Spot. O que é uma COP? O que é uma COP? A COP é uma atividade que, na verdade, reúne, num certo momento, o conjunto dos países do mundo, mas ela se prepara muito antes e vai muito depois. Por outro lado, ela ocorre em vários espaços ao mesmo tempo, né? Você tem o espaço da cidade. O espaço da cidade está envolvida na COP, é estimulada pela COP, e você tem atividades em todas as partes da cidade. Você tem na Universidade Federal, por exemplo, do Pará, a Cúpula dos Povos, você tem o Museu das Amazônias, você tem o Mercedário, você tem o Mercado São Brás, o Ver o Peso, tudo isso está ocorrendo em Embrapa, em todos esses lugares, Sebrae, etc., estão ocorrendo debates muito interessantes, com aspectos os mais diversos. Então, é uma escola a céu aberto, de certa maneira, as pessoas aprendem muito. O Museu Goethe, por exemplo, tem uma exposição belíssima sobre os indígenas no Brasil e assim por diante. Esse é o espaço, digamos assim, fragmentado ao redor da Copa. Depois você tem um espaço verde, que é o espaço livre, é um espaço frequentado sobretudo por brasileiros, por entidades brasileiras, embora haja uma ou outra internacional. Também é um espaço de muita aprendizagem. Eu participei de alguns debates falando, mas participei de vários debates escutando e aprendendo muito, porque tem vários aspectos que são reunidos por cientistas, por estudiosos, por militantes, né, por indígenas, por quilombolas e de toda parte do Brasil. É verdade que é um espaço um pouco nós falando com nós mesmos, mas é uma aprendizagem muito grande. Depois você tem o espaço azul, onde é o espaço realmente da ONU, o espaço das entidades internacionais, onde se procede à negociação. Ela é preparada em diversos comitês, né, que discutem e fazem relatorias, etc. E depois existe um espaço invisível, que não é falado, que é o espaço das decisões finais que estão sendo tomadas em torno de 145 temas, provavelmente todos não vão progredir, mas que debate a questão do financiamento, que debate a questão da proteção das florestas, que debate a questão da adaptação, que debate a questão do sequestro de carbono que se acumula na atmosfera e assim por diante. Então, a COP é isso, é uma profusão, né, de espaços que tem um pouco de conexão entre eles, mas o espaço da decisão é um espaço um pouco blindado, de certa maneira, né, pelos representantes que escutam, e aí vocês vão me desculpar, escutam os seus lobbies, seus financiadores, em geral vinculados às grandes empresas, high-tech, petróleo, automóvel, mineração, etc. Claro que tem também a presença dos lobistas de meio ambiente, né? Mas sempre, evidentemente, mais frágeis, porque tem menos recursos, menos dinheiro, tem menos preparação, por vezes, ou tem muita preparação, mas não é valorizada e assim por diante. E isso, então, é um processo da dinâmica da COP que ocorre a cada ano. E, professor, o que lhe chamou a atenção nessa COP, nessa primeira semana, e o que tende a chamar a atenção do senhor aqui na conclusão dos 15 dias, no total desse evento em Belém? Eu acho que a primeira coisa que chamou a atenção é o protagonismo dos povos originários, né, reunido na cúpula dos povos na UFPA, junto com movimentos sociais do Brasil e da América Latina e do mundo. Eles são cerca de 3 mil, providos de 9 países diferentes, e têm se manifestado das mais diversas maneiras. Eles se manifestam nas ruas, eles ficam em frente da Zona Azul, apresentando de maneira pacífica suas reivindicações. Eles percorrem e estão presentes em todos os corredores da Zona Verde, falando, escutando, silenciosos de cabisbaixo, vendendo os seus artesanatos, enfim. É um protagonismo que, junto com os movimentos sociais, aparentemente outras Copas não tiveram, muito menos em países autoritários, né? Que é um país democrático em que a população participa e se dá voz a todos. Essa é uma coisa muito marcante em Mas, Belém. O que mais é o processo de aprendizagem, sabe? O Cristóvão Buarque, quando governador, levantava para nós muita ideia de que a escola tinha que estar além dos muros das escolas. A gente tem que transformar a cidade numa escola. E Belém, de certa maneira, se apresenta como uma cidade de aprendizagem, ou seja, você tem dezenas de espaços
de aprendizagem, de coisas as mais diversas. Você vai no Museu das Amazonas, por exemplo, e você vê a exposição de Salgado sobre a Amazônia, com a sua força, com sua beleza, com os seus povos. Você vai no mercado do São Brás e você vê as comidas locais, vê as pessoas circulando. Você vai no Museu Guildo, por exemplo, e vê diversas exposições, inclusive uma sobre os povos indígenas do Brasil, com suas características em cada um dos estados brasileiros. Enfim, você vai no Banco da Amazônia e tem lá todo um processo de aprendizagem sobre o que é mudança climática, o que é efeito estufa, o que são os gases de efeito estufa. Enfim, é uma escola a céu aberto. Isso é muito interessante, as pessoas aprendem muito, sobretudo os jovens, né, que se relacionam, que criam network, que fazem amizade, né, que namoram, que trocam mensagens entre si. E isso é uma coisa extremamente interessante. Belém, depois desse evento, vai ser uma cidade muito mais interessante, muito mais acolhedora para os turistas brasileiros e de todo mundo. E, professor, falando sobre hospitalidade e turismo, como estão as expectativas do senhor sobre as discussões nos dias oficiais da temática de turismo nessa COP30? Veja, eu acho que o turismo ele vai estar mais aberto, né, às questões que dialogam com as mudanças climáticas, né? Então, eu acho que a tendência é ter uma valorização maior, né, do turismo local, do turismo de proximidade, do consumo de produtos locais, uma valorização do turismo de bases comunitárias, né, de contato, de conhecimento, de culturas, né, entre si, e que os povos originários aqui presentes, provindos de novos países, estão nos ensinando. Vai ter uma preocupação de buscar as formas concretas, aplicáveis, operacionais de um turismo regenerativo, além do discurso, além das promessas. Porque é essencial, e as pessoas tomam cada vez mais consciência, que é preciso não só conservar a natureza, mas regenerar, ampliar a cobertura vegetal, para que nós tenhamos mais sumidores de CO2 e, com isso, a gente tenha menos efeitos nocivos das mudanças climáticas. Na minha opinião, o turismo tem um papel essencial na questão das mudanças climáticas, fomentando as práticas regenerativas em suas atividades.